Sejam muito bem-vindos a mais um Resoluta Podcast. Eu sou a Pamela Rezende. Aqui a gente fala sobre empreender com propósito. Eu trago histórias reais e inspiradoras. E hoje eu convidei uma pessoa muito querida, que se parece muito comigo. A gente já se conectou desde o início. Carol Siqueira, seja muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui. Que bom que a agenda deu certo. Verdade, Pamela, eu que agradeço todo o carinho, como você mesmo colocou. Desde a primeira vez, a gente já teve uma sintonia. Eu falei, essa mulher parece comigo, né? Aham, eu gosto de gente assim, né? Disponível. Eu fui em Goiânia para conhecer a Carol. Na verdade, ela proporcionou um evento. Eu falei assim, gente, ela é diferente, porque ninguém proporciona evento convidando parceiros que prestam serviço. Isso é uma bobagem, porque a partir do momento que você não faz amizade, você não tem parceria com os parceiros que te auxiliam no processo, qual o sentido, né? Não é? Aí eu falei, gente, ela é diferente, mas eu não pude ir nesse dia. Depois eu fiz questão de ir lá pessoalmente. E aí, ela desconectada, querendo fazer o negócio acontecer, eu falei, vamos bater um papo. Todo mundo precisa conhecer. Carol Siqueira, se apresente. Tá, sou a Carol Siqueira, como você mesmo falou, tenho 37 aninhos, né? Sou mãe de Malu, mãe de Caio, esposa do Ricardo. Esse é o meu principal título, que o título que eu mais gosto é ser mãe, né? E estou no ambiente corporativo já há muitos anos, desde os meus 16 anos de idade. E isso me encanta, a área comercial me encanta, sou apaixonada por pessoas e o atendimento me encanta muito. Então, eu tenho uma trajetória de segmento financeiro, passei pelo segmento financeiro por 14 anos. E aí, por último, estive agora nessa operação e estou nessa operação da Saga, do Grupo Saga, que é um grupo muito grande, atendendo o público de venda direta. Sim, eu convidei a Carol por 2 motivos. Primeiro, e a gente vai focar nisso agora. Eu fiz um evento para mães especiais e a Carol participou. E eu nem sabia que ela é uma psicóloga em formação, né? Isso. E ela me contou de um projeto. Eu falei, Carol, vamos contar isso para todo mundo. Me conta, por que você escolheu psicologia? Primeiro eu formei em publicidade e propaganda e fiz por formação, só para realmente ter o título e a graduação. E aí eu falei, gente, não é isso que me move. Eu gosto de pessoas, eu gosto de cérebro, eu gosto de pensar, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de ver as pessoas, olhar nos olhos, né? E o ambiente corporativo, em muitos dos momentos, você tem que ser muito mais racional do que emocional. E eu sempre discordava disso. Eu falei, isso está errado, não faz sentido. Eu acho que antes de sermos números, nós somos indivíduos, cada um tem sua história, tem seu contexto, eu preciso entender melhor sobre isso. E aí, em um determinado momento, um semestre antes de surgir a pandemia, falei, vou fazer psicologia. E aí, nessa de fazer psicologia, fiz psicologia no processo da pandemia. No segundo semestre, engravidei da Maluzinha, que veio da pandemia. Então, foi tudo muito intenso e potente. E eu já estou indo para o 6º período da psicologia e estou cada dia mais apaixonada. Porque, gente, é bom demais, né, Pamela? Gente, é muito bom. Eu falo assim, o pessoal, os psicólogos não gostam, mas eu falo assim, eu sou psicóloga sem CRP. Isso, eu concordo com você. Não é? A gente escuta a história o tempo todo e eu amo, eu só não sei as técnicas, eu não sei nada, então o povo fala, para de falar que você é psicóloga. Eu falo, sou uma ouvinte, então, né? Sou uma ouvinte. E a psicologia, ela te dá uma amplitude muito grande, né? Muito grande, muito grande. E eu acho que tem tudo a ver com você mesmo, que isso dê muito certo na sua vida. E amém. Depois que você começou a fazer psicologia, Deus colocou um projeto no seu coração? Como é que foi isso? Deus colocou um projeto no meu coração, exatamente assim. Eu observei que num ambiente corporativo, além do resultado em si, você tem que fazer transformações em pessoas. E isso começou a me latejar muito. E aí, em todo projeto que eu entrava, eu tinha que estruturar um departamento. Eu falava, gente, mas por que eu tenho que estruturar esse departamento? Porque o departamento em si não se estrutura só da base sólida, né? Se estrutura com pessoas no processo de transformação. E aí, eu comecei a observar que os meus pares tinham muita dificuldade em deixar o ego e permitir que o outro também sofresse transformações, né? O seu time embaixo. E eu cheguei à conclusão de que a gente precisa desenvolver a alta liderança para depois desenvolver os colaboradores, né? A equipe em si. E aí foi quando isso surgiu muito forte em mim, a necessidade de fazer uma transformação para a liderança.
E não é aquela transformação da liderança, de showman, nem nada desse tipo, mas colocar para a liderança a importância e a nobreza que é, de fato, se eu assumir uma cadeira de gestor, uma cadeira de líder. Porque ele está transformando vida, você não está transformando só o ambiente organizacional. É claro que você trabalha em uma missão e um valor que aquela organização te contrata para poder entregar. Mas antes do contexto empresa, existe o contexto pessoa, o contexto indivíduo. E a partir do momento que você observa o indivíduo, analisa as habilidades que ele tem e o que ele precisa desenvolver, fica mais fácil o processo de gestão. E o gestor, ele tem que entender que ele não pode ser centralizador, ele tem que ser multiplicador. A partir do momento que você multiplica, desenvolve outros e dá espaço, o processo fica mais leve. Então, todo o processo que eu estruturava, passava 6 meses, eu era promovida, ia para um outro cargo, para um outro cargo. E não é o mérito de ser promovida, é de observar que aquilo que eu fiz deu certo, que foi olhar para pessoas, entender como são as pessoas. Eu costumo dizer que um time, ele é idêntico a um quebra-cabeça, eu digo isso muito. Quebra-cabeça, no final, existe uma imagem comum, mas cada peça é diferente, nenhuma peça é igual. E isso é um time, é uma liderança. Determinada pessoa tem mais facilidade no comercial, outra no operacional, mas eu preciso dos dois. Então, cada um é especialista em um e multiplica, então se unem e chegam no objetivo comum. E a partir do momento que o líder começa a observar isso e está aberto a isso, o processo fica mais fácil, fica mais leve, flui melhor. Essa é a minha percepção. Posso te falar a verdade do fundo da minha alma? Incrível, incrível. Enquanto você falava, eu lembrava dos meus líderes. Se o líder é bom, se ele está preparado, se ele olha com amor para a equipe, ela flui, ela cresce, sim, ela expande, ela dá resultado. Se um líder é ruim, ele mata as pessoas. Adoece, né? Adoece. Adoece. Eu tenho um carinho muito grande pelo Leandro, que foi meu último líder. Ele foi exatamente isso que você falou. E que projeto lindo, de verdade, porque ele tem propósito. Tem propósito. Ele tem um propósito muito bonito, que é melhorar as pessoas. E a gente vive dentro do ambiente corporativo, né, Pamela? Você passeia em casa e vive no ambiente corporativo. Se ele não for um ambiente de desenvolvimento e transformação, não faz sentido. Aí você volta para casa cansada, sobrecarregada, você não tem nada a oferecer. E aí é onde todo mundo começa a entrar no burnout, que vai tendo síndrome, no pânico, no estresse. Isso vai encadeando várias outras doenças. Então, o ambiente empresa, ele precisa ser agradável e ele pode ser agradável. E aí, a partir do momento que você vai trabalhando a sua equipe, vai conhecendo as pessoas, você inclusive sabe direcionar para elas o melhor caminho. Aqui não é seu lugar, aqui é o lugar de outra pessoa. Então, fica quem quer, absorve quem quer. É um processo, assim, eu sou apaixonada nisso. Eu trabalho em gestão. Eu digo que o gestor, ele não é gestor por salário, ele é gestor por paixão. Se você for um gestor por salário, você pode mudar a sua profissão. Porque o que o gestor mais faz é gerenciar conflito. Eu não conheço um gestor que vai para casa e desligue. Você é gestora da sua empresa, você é proprietário da sua empresa. Você vai para sua casa e você desliga? Você não desliga. Nunca. É 24 horas. Mas se você não tiver uma paixão, não tiver um sentido, não tiver um desenvolvimento naquilo que você fizer, um propósito, você não vai conseguir. Então, você quer despertar o propósito mesmo nos líderes. Isso. Uma visão humanizada, uma visão diferente, uma visão trabalhada mesmo. Isso. Uma psicologia para a liderança, onde a liderança entenda que ela é mais do que o todo, não além do todo, que ela faz parte daquele todo, que ela está ali para capacitar outros e para ser aberta, uma gestão inclusiva, Uau, uma gestão compartilhada, uma gestão humanizada, mas não é humanizada em ser pai e mãe. É humanizada em olhar o outro como ele é, entender as suas habilidades, as suas deficiências, trabalhar aquele outro, se dispor para o outro. Porque um líder, ele acha que é muito fácil sentar na cadeira e direcionar. Você tem uma meta X para entregar, você tem até dia para entregar. O que você está fazendo para poder auxiliar aquele colaborador? Quais são os caminhos? Que estratégia você está desenhando com aquele colaborador? Eu não sou uma gestora perfeita e estou muito distante disso. Mas, pelo menos, eu tenho uma noção do meu senso de responsabilidade e de participação que eu tenho que ter naquele desenvolvimento. Não só o fato de colocar uma meta e ficar ali aguardando que aconteça. Eu tenho que participar desse processo. Eu tenho que estruturar junto com ele esse processo. E o líder, ele aprende muito mais que ensina. E isso é uma coisa que o líder tem que começar a atentar para isso.
Não é só ele que ensina, não, ele aprende muito mais. Um líder sofre pressões absurdas, porque acima de você tem outras pessoas que estão te cobrando. E se você não souber filtrar isso e direcionar de maneira correta, você perde o time. E aí você perdeu o time, você se frustra. E aí o líder tem dificuldade também de reconhecer que ele falha. Então, são muitos egos que precisam ser deixados de lado e ter um olhar mais humano nesse sentido, sabe? Então, é algo assim que ainda sou constante estudante nessa área. Hoje vivencio a liderança e faço da liderança aquilo que eu não gostei que os meus líderes fizeram, no sentido de sou uma boa líder porque eu sei o que não fazer. Eu sou uma boa líder porque eu sei o que eu preciso fazer. Eu entendo que eu tenho que ler e estudar todos os dias, que eu tenho que ouvir. Tem dia que eu vou chegar um saco mesmo, não estou a fim de conversar, tenho meus problemas pessoais também. Mas aí a hora que eu assumo a cadeira, que a pessoa vem, me traz algo, que ela tem liberdade da troca, do falar e do escutar, eu consigo voltar para o centro. Falo, opa, peraí, agora aqui eu preciso ser a gestora que entende, que conversa, que analisa. E isso também é muito positivo quando você tem alguém acima de você que também tem essa liberdade. Então, hoje na Anicel eu tenho isso, eu tenho essa liberdade. Meu diretor, ele dá autonomia, dá espaço, dá escuta. Isso é muito importante. Isso te ajuda a desenvolver, né? Talvez seja por isso também que você se motivou a encabeçar esse projeto. Isso, com certeza. Não também é? foi isso. Uhum. O espaço, a escuta. Na empresa anterior que eu estava também existia uma universidade de treinamento. Eu fiquei muito encantada com aquilo, em criar módulos de treinamento mesmo. Mas não são esses módulos de treinamento de EAD que a gente coloca a pessoa na frente do computador e ela vai executando. É vivência. É vivência. É vivência. É participar do processo. O processo precisa ser modificado. Por quê? Qual o sentido? O que você acha que a gente tem que fazer? A pessoa vai construindo junto, porque faz sentido. Se faz sentido, faz sentido. Então, a gente tem que ouvir, sabe? Esses pontos, assim, que eu acho que são muito importantes. Uhum. Quem é o foco desse projeto? Qualquer empresa, desde a menor até a com... Eu digo que até a menor é melhor. Sabe por quê? A menor, ela ainda não tem uma vaidade. Ela quer crescer. E ela está disposta a fazer qualquer mudança para poder chegar nesse ponto. Às vezes, as maiores já têm uma cultura muito enraigada do crescimento, do olhar para o número e tem uma certa dificuldade de absorver esse aspecto humano. Então, talvez a menor seja ainda melhor, porque você vai ver a disponibilidade. Agora, se a maior estiver disponível, qualquer empresa. Pode ser empresa com uma pessoa, pode ser empresa de 1 milhão de pessoas. Se ela estiver aberta à mudança e ao desenvolvimento, qualquer uma é bem-vinda. Uhum. E como que funciona? Por exemplo, eu quero trazer você para minha empresa. Como que eu faço? Primeiro ponto, você vai me convidar e eu vou vivenciar o dia a dia da sua empresa. Eu vou literalmente acampar por lá e passar por departamentos, ouvindo cada departamento, quais são as deficiências, quais são os pontos positivos, o que a gente precisa melhorar. Vou passar um momento ali fazendo uma triagem por departamento. Depois que eu fiz essa triagem por departamento, eu vou sentar com a diretoria ou com aquele que decide e vou apresentar meus pontos. Olha, para o desenvolvimento desse departamento, nós precisamos movimentar pessoas, treinar a equipe, ou mexer nisso, na parte de marketing, visual. Aí a empresa vai dizer se sim ou se não. Se o diretor estiver disponível, ok, nós vamos seguir. Se não, eu prefiro deixar que uma outra empresa entre e faça todo esse processo, porque senão não vai ser efetivo, não vai ser de verdade. E não vai trazer o propósito que eu busco, né? Que é o desenvolvimento de maneira geral. Mas é o que eu estou te falando. A partir do momento que a empresa está aberta à transformação, qualquer que seja a empresa, o tamanho dela, ela vai conseguir fazer essa transformação. Mas também existe outras maneiras. Eu não quero fazer um trabalho tão elaborado, quero uma palestra, quero um treinamento. Vou fazer a mesma coisa, eu preciso de espaço, preciso entrar dentro do seu negócio, entender o seu segmento, ouvir o que os seus colaboradores dizem sobre a empresa, como que eles atuam, que eu preciso sentir. Se eu cuido de pessoas, se eu prezo a humanização, se eu não for lá para dentro e ouvir as pessoas, não vai ter o mesmo sentido. Vai ser mais um que vai para lá, que vai dar uma aula de showman e as coisas não vão acontecer. Né? Então, o processo ele tem que ser do princípio ao fim e não só do fim. Personalizado, entendido e atendido. Isso. Que legal. Perfeito. Hoje, o maior ativo que a gente tem na empresa são as pessoas. E isso é muito bonito na fala, sabe, Pamela? Isso. Toda empresa diz. Toda empresa diz, nossa, o maior ativo que nós temos são pessoas. E na prática? As pessoas estão adoecendo lá, ninguém ouve. Eu falo muito isso. Falo, gente, por que vocês fazem perfil comportamental se na hora da cobrança
vocês estão cobrando do mesmo jeito. Sim. Não adianta. Se você vai fazer uma gestão diferente, você tem que entender cada um. Com certeza. É exatamente o que você falou. Esse projeto vai explodir, hein? Já vejo você lá no topo. Vamos juntas. Vamos juntas, conte comigo. Eu já agradeço. quero você na minha empresa, preciso de você lá. Porque Isso é uma honra. eu acredito muito nisso que você falou, nessa liderança que acolhe mesmo a pessoa. Vamos trabalhar os pontos positivos que ela tem e vamos analisar o que ela tem de deficiência ali. Dá para trabalhar? Uhum. Vamos melhorar isso? Isso, exatamente assim. É assim que funciona. É preciso ter campo, ter espaço e estar com a cabeça sem os egos, sem vaidades, entendeu? Você entrou para dentro da empresa, você ali é CNPJ. Deixa o CPF lá com seus viés, com seus pensamentos. Vamos abrir uma mesa, né? Vamos abrir uma mesa ali de bate-papo, de troca, de assuntos pertinentes. É claro que também tem que ter um início, meio e fim. Nós também não vamos fazer ali sessões de terapia, esse não é o nosso foco. Mas a gente precisa entender quais são as dificuldades, ver o que a empresa oferece para que isso seja sanado e que o colaborador também tenha espaço de contribuir para o desenvolvimento da empresa. Mas criando um campo acessível, leve. Ultimamente, a Google tem feito muito isso. E eles nomearam esse projeto deles, inclusive de projeto Aristóteles, que o todo é maior do que um, né? Que é o conceito de Aristóteles. A Heineken já tem feito isso. Ela já fez uma diretoria de felicidade. Agora você me diz, a Google e a Heineken, quando a gente olha num contexto macro, meu sonho era trabalhar lá. Se elas ainda estão pensando nisso, que o ativo principal, de fato, é humano, que é o indivíduo, que ele tem que ter saúde mental, tem que ter segurança psicológica para trabalhar dentro desse ambiente, e aí a gente olha aqui e fala, mas não precisava, porque já está tão bom, tão maravilhoso, né? Então, fiz uma pesquisa esses dias, a Google, 54% do lucro da Google é destinado para recrutamento e seleção de pessoas. Uau! E é o sonho de todo mundo entrar dentro de uma Google, né, de trabalhar dentro de uma Google. Mas veja o nível de importância que ela dá. É um investimento assertivo, é totalmente diferente. Então, são coisas que... Isso já está acontecendo desde 1999, em várias corporações. Existem muitos estudos em relação a isso. Nós estamos em 2023, as empresas ainda estão muito fechadas a esse tipo de assunto. O ambiente financeiro, o segmento financeiro que eu atuei por 1000 anos. Então, é um ambiente maravilhoso, que traz uma bagagem, um currículo sensacional. Acho que a postura que eu tenho, o entendimento de mercado que eu tenho, eu devo a ele. Mas o que a gente sofre ali é absurdo. Ali, de fato, você é número. Exatamente, eu conversei com o Leonardo Fortaleza, que é um amigo meu que é advogado. Ele passou por grandes... passou pelo Itaú, Banco Safra, finalmente, assim. E ele saiu de lá doente. Adoecido. E não deveria, né, não Pamela? Deveria. Porque é uma marca muito sólida, é um ambiente e um segmento profissional que tem muito a contribuir. Hoje, é o que eu estou te dizendo, eu reforço isso para todos que me falam. O meu esposo, hoje, ele está dentro de uma corporação de segmento financeiro. Antes dele, ele falou para mim, qual dica que você me dá para o ambiente? Eu falei, vá e viva a sua história. Porque eu também não posso dizer para você não ir, porque os benefícios são enormes, a visibilidade, o que você vai trazer de conteúdo no seu portfólio profissional de postura, comportamento, leitura de mercado é gigante, é maravilhoso, mas não interioriza nada. Pergunta se ele dá conta, ele não dá conta. Ele interioriza muita coisa, sofre muito com isso. Foi por isso que eu quis sair do ambiente financeiro, porque eu também não sou a Gabriela que fica lá dentro, aqui tá ruim, aqui tá ruim. Eu faço os meus movimentos. Né? Também. E aprendi com eles do que não quero ser, do que não quero ter. Isso vai me pautando, porque também não dá para a gente se vitimizar. A gente tem que entender o cenário, as possibilidades. É possível desenvolver? Ele não é, então vamos trocar, vamos movimentar, né? Mas isso tudo é por conta da bagagem que eu tive profissional e que tenho até hoje. Hoje eu tenho espaço. Hoje eu tenho espaço de treinamento, eu tenho espaço de autonomia. Isso é maravilhoso. Então, por que não multiplicar isso? Por que não levar isso para fora, né? Então, o ambiente, psicologia organizacional, me encanta muito. A capacidade de você treinar o outro, ver o outro crescer, desenvolver, ocupar sua cadeira e dando sucessões, né? Eu acho que isso, para mim, é uma realização profissional. Que bom, perfeito, Carol. Assim, de verdade, eu já tive uma ideia aqui.
Vou te conectar com o Barreto do Sindicato dos Bancários. Ai, que bom. Vou te levar para fazer esse treinamento lá. Ai, que delícia. Nem que seja uma palestra, Sim. porque realmente é um ambiente muito hostil, talvez, Muito. né? Muito. E, É por sofredor. exemplo, sofredor. Ninguém trabalha... Todo mundo que trabalha nesse âmbito financeiro, todos falam o que você falou. Financeiro. A remuneração, os benefícios. Por isso que os benefícios são altos. Senão Tem que ninguém ter fica. algo que te retém, porque o emocional é muito fragilizado ali dentro. Né? Assim, meu esposo começou a ter dores no corpo, cabeça, ânsia de vômito, não queria comer, fez todos os exames que você imaginar, ataque cardíaco, foi no neurológico, fez exames, tudo quanto era coisa, nada. Daí eu falava para ele, é emocional, para de interiorizar. Mas é tão difícil, né? Não Assim, tem na como. pele, como é que se separa? É difícil separar, não é fácil. E se eu quiser encontrar você, vamos lá, eu quero te contratar, eu quero fazer um orçamento para uma palestra, ou então eu quero entender como que vai funcionar esse projeto, onde eu te encontro? Como... No Instagram, tem o meu @, Carol para Líderes. Vou deixar para você colocar depois. E tem o meu telefone também, que é o 61 9168 0134. É 61 porque eu vim de Brasília e acabei não tirando. Então, é 61. Ah, tá. Mas eu tô em aí Goiânia. você atende Goiás todo? Goiás todo, Brasília. Onde tiver espaço, eu tô indo. Onde tiver gente, com cabeça aberta, disponível para trocar, multiplicar, tô pronta. Você pode fazer atendimento online ou você prefere ir até a empresa? O primeiro momento, Tem eu que considero que pode ser online. Mas no momento de pesquisa, de campo, ele tem que ser presencial. Não tem outra alternativa. Senão fica muito impessoal. E aí não vai fazer sentido com o que é o propósito do projeto, né? Concordo. Gente, assim, eu fiquei encantada. Por isso que eu falei, Carol, vamos gravar sobre isso, porque eu preciso que as pessoas entendam a importância. Eu, mais que ninguém, eu falo muito sobre isso. Eu falo que você estar num ambiente que você gosta, que as pessoas te entendem, que você tem um líder bom, você desenvolve. A energia é outra. Os clientes entendem isso. O faturamento muda. Muda. Tudo muda. Tudo muda. E natural, né? Leve, fluido. E todo mundo, o mais importante, todo mundo na mesma página. Com o mesmo ideal. E claro para todos. Isso é muito bom. Assim, muito obrigada por Eu que compartilhar. agradeço. Prazer tê-la aqui. Depois eu quero convidar para você vir aqui contar os cases de sucesso. Tá bom. Porque Só honra. o tal do brasileiro é assim, a gente quer viver o negócio. Eu quero saber como era, como ficou. Tá. Então, você vai vir aqui depois para contar como você, quando você entrou no grupo Saga, como era. Esses casos que você falou que eles te davam o desafio de montar uma equipe, como que você fez. Tá bom. Topa? Topo demais. Eu que agradeço. Ah, muito obrigada. Obrigada a você, Pamela. Deixa um recadinho ali, a sua câmera é essa, fala lá pro pessoal, pros líderes, focado Sim. nos líderes. Líderes, é com muita humildade e de maneira muito transparente que eu acho que eu tenho que deixar essa mensagem para vocês no sentido de que não esqueçam que vocês são líderes de pessoas e não de números. Isso é um ponto importantíssimo. E a partir do momento que você entende que você lidera pessoas, o seu olhar muda por completo. O nosso cargo, ocupar uma cadeira de liderança, é um cargo extremamente nobre. E isso a gente precisa entender ele todos os dias. Não dá para ser vivido de maneira rotineira. Ele precisa ser vivido dia após dia. Tem que fazer acontecer. Tem que sentir para ser sentido. Então, não esqueçam que são pessoas, que vocês também são pessoas, que têm os seus sentimentos, os seus viés, mas que no momento que você ocupa aquela cadeira, você tem que ter um olhar para o outro. Uau! Quero muito, vamos conversar muito ainda sobre isso. Porque a gente é aquilo, né? A gente tem que, igual você falou, a gente aprende todos os dias, a gente melhora todos os dias. E esse projeto é um projeto muito incrível. O propósito dele é muito lindo. Eu que te agradeço, Pamela, pelo espaço, pela escuta. Você também traz isso no olhar, né? Você falou que
pediu desculpa para os psicólogos para falar sobre isso, mas eu acho que você é muito de gente. Eu fiquei encantada em todos os projetos que você me inseriu, como você é conectada com pessoa, e não é conectada só por fazer, é conectada no olhar. Pâmela, eu vi você na correria, quando eu falava com você, me olhava no olho, eu falava, essa mulher realmente é diferente. Então, mantenha isso, porque eu vi que você move muito e você atua dentro de um segmento que merece muito esse acolhimento. E é uma honra estar aqui com você. Obrigada de verdade. Não, honra toda minha... Ah, gente, eu ainda não falei esse detalhe. A Carol, ela tem um respeito muito, muito grande. A gente vai falar em outro podcast, mas assim, só para finalizar. A Carol tem um respeito muito grande por famílias de pessoas com deficiência, por pessoas com deficiência, e ela atua nessa área também. Então, assim, de verdade, eu indico. Contratem a Carol, levem para a sua empresa. É muito importante esse trabalho individualizado, né? Sim. Entender as pessoas é o que a gente mais precisa hoje. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, foi ótimo, amei. Gente, agora a TBO é TV, você sabia? Não. A gente agora tá na Claro, no canal 526. Olha. Assistam, o meu podcast passa toda segunda-feira, quarta e sexta, às 18 horas. Ah, que legal. E agora a TBO é a primeira televisão de Anápolis que tem um app. Olha, na TBO palma da mão. Play, na palma da mão, entra lá, TBO Play, baixa... Vai assistir, assim, não tenho tempo, baixa, eu quero assistir em tal horário, você vai olhar ali na palma da mão, na facilidade, é isso que a gente quer, que seja acessível 24 horas por dia. É isso. Então, muitíssimo obrigado, fiquem com Deus, até a próxima e até lá.